Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. deixe-nos assentar. Mestre, trabalhamos toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. A liturgia deste domingo apresenta uma verdade fundamental para a vida cristã. Deus permite que o homem possa experimentar a sua própria fraqueza para que aprenda a confiar inteiramente na força divina. A epístola e o evangelho, eles descrevem duas formas da mesma realidade. São Paulo, primeiramente, nos mostra a miséria da condição presente. O homem, ele geme. São Pedro nos mostra o caminho para vencer a nossa condição. São Paulo escreve aos Romanos, na epístola de hoje: os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória futura que se manifestará em nós. Aqui o apóstolo contempla o mundo sob a luz da redenção, a luz que nos vem de Cristo. O homem, ele foi criado para a felicidade, mas o pecado o introduziu nas vias dos males, da dor, da doença, da morte, das incertezas, dos espinhos, das lutas. Por isso, diz São Paulo, toda a criação, ela parece gemer. A terra produz espinhos em troca do trabalho do homem. O corpo se torna fraco, padece males, envelhece. A beleza, a força se esvaem, a inteligência se obscurece, a vontade cada vez mais enfraquecida, as paixões se revoltam contra a razão. Não apenas aqui sofrem os que estão afastados de Deus pelo pecado, mas também os justos sofrem as consequências da natureza ferida. Mas São Paulo diz algo ainda mais profundo: nós mesmos gememos até mesmo dentro de nós. Nós mesmos gememos dentro de nós. O cristão pode até possuir a graça santificante, mas ainda não possui nesta terra a visão de Deus. Tem as primícias do Espírito Santo pela graça, pelos dons, pelas virtudes, mas ainda espera a plenitude da graça, que se dará somente na glória do futura. Enquanto isso, nesse mundo padece tantas e tantas lutas. Existe então uma tensão contínua dentro do homem, de forma permanente na alma. Ama-se, quer-se amar a Deus, reconhece o amor a Deus pela fé, mas ainda sente as atrações do mundo, tem as paixões arrastadas pelas seduções do mundo. Deseja o céu, mas ainda continua muito com o pé na terra, na condição de peregrino. Recebeu a vida da graça na sua alma, mas ainda carrega as consequências do pecado original e os resquícios dos pecados atuais. Toda a vida cristã é um gemido, mas é um gemido que nos aponta para a esperança, porque os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória futura que se manifestará um dia em nós. O Evangelho, ele vem mostrar para nós essa mesma condição, por meio de uma imagem admirável. Pedro e seus companheiros trabalharam toda a noite numa pesca frustrada. Empregaram a experiência, a técnica, a força, os mais diversos conhecimentos do seu trabalho e nada conseguiram pescar. A rede retornou vazia do lago de Genesaret. Esta noite de Pedro representa toda a vida humana,
quando se apoia em si mesma, nas suas próprias forças. Quantos homens trabalham durante anos, longas noites da vida, para encontrar a felicidade e regressam sempre com as redes e as mãos vazias. Quantos procuram a paz na riqueza, no prazer, nas honras? Quantos combatem os próprios defeitos apenas com seus recursos naturais e se esquecem da importância da graça de Deus? E por isso a rede continua vazia depois de toda uma noite de trabalho na escuridão da vida. Deus, Ele permite frequentemente estas estrelidades na vida humana para nos ensinar uma grande lição. Sem Ele, nós nada podemos fazer para a vida eterna, nada para a vida eterna, muito pouco para a vida terrena. E aqui a fala de Cristo, em uma única ordem, muda toda aquela situação. Ide para águas mais profundas e lançai as redes. Humanamente aquilo parecia um tanto absurdo. A hora da pesca ideal tinha passado, os pescadores conheciam muito bem aquele lago e Jesus Cristo não era um pescador, era um carpinteiro. Todavia, numa atitude de grande confiança e humildade e de salto, numa confiança na divina providência, Pedro responde: Mestre, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra eu lançarei a rede. Aqui está o coração do evangelho de hoje. Pedro não confia mais aqui na sua experiência, ainda mostra que ele era experiente. Nós trabalhamos toda a noite, nos esforçamos, nós somos pescadores de profissão e nada apanhamos. Aqui nessa fala, Pedro já não mais confia na sua experiência, não confia mais na sua própria força, não confia mais nos seus próprios cálculos. Ele diz: mas na tua palavra lançarei a rede. Ele confia apenas na palavra de Cristo. E a fé frutuosa começa precisamente onde termina a nossa autossuficiência. Santo Agostinho diz: a fé é crer no que não vemos. O prêmio da fé é ver aquilo que nós cremos. A fé é crer no que não vemos, mas o prêmio da fé é ver aquilo que cremos. E assim Pedro obteve o prêmio da sua fé. Ele viu justamente. Então logo as redes se encheram de peixes. O milagre aqui não acontece durante a noite de um mero esforço humano, mas nesta noite obscura de confiança na divina providência. Acontece por causa da fé, a fé que crer no que não se vê. Acontece depois de um ato de confiança total, confiança na providência, unida, claro, a um esforço humano de cumprir a vontade de Deus, naquilo que Deus me pede aqui e agora. E a graça é aqui superabundante. A rede, ela quase se rompe, mostrando a abundância da graça de Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. As duas embarcações quase se afundam sob o peso daquela pesca. Cristo quer mostrar que os seus dons, eles superam infinitamente as nossas capacidades humanas e por isso é possível e necessário confiar na sua providência. Quando o homem colabora com a graça de Deus, busca fazer a vontade de Deus, através da sua vida de oração, através da sua vida bem vivida, através da sua coerência com a sua fé, da prática da sua fé, da profissão da sua fé pública, ele vai saber colher o fruto no tempo oportuno, se ele souber plantar com paciência e humildade, segundo a palavra de Deus. Nas tuas palavras lançarei a rede, com paciência e com humildade, e o tempo oportuno virão os frutos. Mas deve sempre estar aberto a ouvir a voz de Deus e a buscar a fazer a sua vontade. A busca da virtude, o desprezo, o desapego de certos vícios, a busca de bens, mesmo os materiais legítimos, passará em querer fazer primeiramente a vontade de Deus.
Buscai em primeiro lugar a vontade de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, o resto será dado por acréscimo, e este acréscimo ele é super abundante. Se nós confiarmos na nossa própria força para buscar a virtude, para buscar um dom, para buscar um talento, para buscar mesmo os nossos bens mais necessários e basearmos somente no nosso braço, pode ser que a nossa pesca seja frustrada e certamente frustrada naquilo que toca o espiritual e as virtudes. Sem mim nada podeis. O homem deve estar então aberto a ouvir a palavra de Deus na sua vida e a colocar em prática, fazendo a vontade de Deus e no pescar em águas mais profundas, não contentando com uma vida superficial, mas indo profundamente no mistério de Cristo, buscando querer fazer realmente profundamente a vontade de Deus em todas as coisas. A profundidade da vida cristã é importante para obter esta pesca milagrosa, espiritual em nossa vida. Buscar vidas mais profundas, não se contentar a ser cristãos superficiais, mas ouvir essa palavra de nosso Senhor. Ide para águas mais profundas, conduza para o alto, aprofundai-vos na vossa fé, na vossa oração, nas vossas virtudes, na vossa prática religiosa, na confiança na vontade de Deus. Buscai uma vida mais profunda, e nessa profundidade da vossa vida é que sabereis lançar as redes para colher o fruto do vosso trabalho. O homem aqui oferece a obediência e Deus recompensa com a abundância dos bens. O homem entrega a Deus a sua pobreza e a sua miséria. Deus lhe dá a riqueza espiritual. O homem reconhece aqui a sua impotência e Deus aqui manifesta a sua onipotência e misericórdia. Diante do milagre, enfim, nós vemos que São Pedro não se gloria. Muito pelo contrário, a beleza da luz da graça deixa para ele mais evidente a sua miséria. Pedro diz: retirai-vos de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Esse é o fruto da verdadeira confiança. Quanto mais a alma ela recebe a luz de Deus, quanto mais a alma se aproxima de Deus, mais ela reconhece a sua pequenez. E assim busca apoiar cada vez mais a sua vida, a sua força que vem naquilo que vem do alto, no braço de Deus. Os orgulhosos, aqueles que são consumidos pela vaidade, atribuem a si mesmos os sucessos da vida. Os santos, as suas vidas, buscam atribuir toda a graça e todo o bem para a glória de Deus. Pedro compreende muito bem esta verdade, compreende que aquela pesca não foi obra da sua habilidade ou experiência de pescador, foi pura obra da misericórdia divina com a qual ele soube colaborar e fazer confiança. Então Cristo pronunciou palavras decisivas: não temas, daqui em diante serás pescador de homens. A pesca milagrosa é figura desse apostolado da igreja. As redes é a pregação do evangelho, o mar é o mundo, os peixes são as almas e cada uma de nossas almas. Mas a lição, ela permanece a mesma. A igreja converte almas, não pela eloquência humana, não pela riqueza, não pelo poder, não pela engenhosidade, não pela filosofia, nem mesmo pela altíssima teologia. Converte-as porque Cristo continua presente na barca de Pedro, porque é um milagre que vem de Deus. Converte pela voz de Cristo que nos dita palavras de vida eterna. Converte pela fé que se traduz nos bons costumes dos santos. Converte pelos meios eficazes dos sacramentos e da missa, que são obras da graça e da misericórdia de Deus. Assim, nesse domingo, a epístola nos mostra uma criação que geme pela sua salvação, que geme pelo céu, que geme nesse mundo. O Evangelho nos mostra uma rede vazia. Em ambos os casos, o homem experimenta sua pobreza, seus gemidos, suas frustrações e o seu vazio. Mas São Paulo nos aponta para a glória futura e São Pedro nos aponta a palavra de Cristo, dois motivos que nos dão força na nossa existência. A mensagem da liturgia de hoje é clara:
Quando os sofrimentos nos fazem gemer e quando as nossas redes permanecem vazias, não devemos nos desanimar. A hora de Deus, ela começa frequentemente onde termina a confiança em nossas próprias forças. Mestre, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Esta deve ser a divisa de toda a alma cristã, que tempera, divisa que vai ajudar a temperar os nossos temores terrenos com uma verdadeira esperança na vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.